O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Carreira de Jogador de Futebol. Participam Zé do Carmo, ex-jogador e comentarista esportivo, professor Bruno Lipo, que é também doutor em Educação Física e professor da UFPE, e Isabela Amblá, doutora em Psicologia, professora do curso de pós-graduação em Treinamento Esportivo da Universidade de Pernambuco, UPE. Eu estava falando aqui no intervalo que ia dar 30 segundos ou 1 minuto para cada um fazer uma autoapresentação, né? Porque assim, eu acho que é importante a gente lembrar um pouquinho assim, o histórico de cada um. Zé do Carmo, como jogou muito tempo no Vasco, né, no Santa, de repente, talvez muito mais gente saibam um pouco sobre a sua carreira. Mas reforça isso aí, complementa para gente. Eu comecei em 83 no Santa Cruz como titular, né? Então, fui campeão em 83, fui campeão em 86 e 87. Campeão Santa 3 Cruz, vezes no Santa. Em 95, pelo Santa. Aí no campeão Vasco 4 vezes, foi né? 88, 89 e 90. E brasileiro. Né? E o brasileiro. Fui para Portugal, passei 3 anos. O time lá, o time de doutores, não se metia em falcatruas, por isso que não subiu de divisão. Até em Portugal. Passei pelo CRB, passei pelo Ituano, fomos campeões do interior, no Ituano. E terminei de jogar no Uniclinic do Ceará. Eu costumo dizer que Falcão parou no Roma, né? A festa foi no Roma, Zico foi no Maracanã, o meu foi no Crato, né? Meu último jogo foi no Crato. Mas você ainda teve uma passagem pela seleção brasileira. Tive uma passagem pela seleção brasileira, foram 7 amistosos. Quando me cortaram, eu passei 1 ano sem ler nada sobre a seleção brasileira, tão arretado que eu fiquei. Porque eu fui cortado, entendeu? Mas continuei torcendo pela seleção brasileira. E aí depois foi trajetória como treinador, como coordenador técnico, comentarista esportivo, hoje radialista. E aqui estamos conversando aqui, aprendendo, não é? Com o doutor Isabela e com o Bruno também, com você. Que a gente sempre aprende um pouquinho mais a maneira como você lida com as câmeras. Então, tudo isso eu estou prestando atenção, porque eu sou apresentador, eu estou aprendendo. Isso aqui é um aprendizado. Bruno, você tem uma ligação muito forte também com o esporte, né? Sua carreira como árbitro, sua carreira como jogador nas categorias de base. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, comecei jogando o antigo futebol de salão, né? Futsal, no antigo Colégio Pio XII, na Avenida Caxangá. E depois passei em algumas escolinhas. Joguei na escolinha de futebol do esporte, depois no juvenil. Posteriormente a isso, fui até o juniores do Santa Cruz e joguei lá entre 97 e 98 com o professor Rubens Salim, né? Joguei naquele time que subiu da 2ª divisão para a 1ª, né? Quando eles estavam nos juniores de 99 para 2000, né? Inclusive com o Carlinhos Bala, que antigamente a gente só chamava de Carlinhos. Carlinhos Bala, João Carlos, Arley. E aí parei em 1998, né, e fui estudar, fui seguir minha carreira de Educação Física e fui ser árbitro profissional. Passei pouco mais de 2 anos como árbitro amador na Federação Pernambucana de Futebol. Comecei lá com Elias Coelho e depois fiz o curso lá na Federação Pernambucana de Futebol entre 99 e 2003, encerrei a carreira em agosto de 2003 para seguir a carreira universitária e aí sou hoje professor de Educação Física da disciplina de futebol da UFPE. Isabela? Eu fui nadadora durante muito tempo da minha vida, assim, 20 anos, na verdade. Comecei porque meus pais me colocaram mesmo por questões de saúde, para aprender a nadar, né, como toda criança começa. Mas aos 5 anos eu comecei a competir já e parei com 22. Né? Então, nesse tempo, eu passei por todas as transições, digamos, que a gente pensa em termos de categoria, né, no esporte, e cheguei ao alto rendimento também, né, ao esporte profissional. Eu treinei muito tempo aqui em Recife, passei um tempo em São Paulo também, com participação na seleção brasileira, né, em Copas do Mundo, Sul-Americano, um campeonato mundial também. O que foi muito interessante, assim, para mim, porque na psicologia eu pude unir o que eu gostava também em termos de esporte, minha experiência como atleta, e a psicologia, né? Então, eu vi muito essa psicologia do esporte como uma oportunidade de tentar acompanhar e intervir, digamos, nessa atuação dos atletas, pensando em melhorias em termos de rendimento, né, quando esse estado emocional interfere com tanto. essa experiência, né, tanto da prática quanto da vida acadêmica, né? Exato. Bruno, a gente tem ali, acho que são 2 fotos suas. A gente vai mostrar essas fotos agora. E aí eu queria perguntar por que você parou? Né? Você disse que parou para seguir a vida acadêmica. Na maioria dos casos, o jogador para porque chegou o tempo dele parar.
né? O corpo não responde mais e, enfim, a carreira ela tem uma vida mais curta. Não foi o teu caso, né? Você se desencantou com o futebol e achou que a vida acadêmica ela seria mais produtiva para você? Não, muito pelo contrário. Eu sempre procurei planejar minha carreira, né, da melhor forma possível e tentava ter uma visão do todo. Não ficar limitado apenas àquela questão do futebol, até onde que ia. Essa fotografia, por exemplo, ela foi de que momento? Essa fotografia aí foi no ano de 1998, em abril de 98, quando eu estava lá nos juniores do Santa Cruz. Ali pela esquerda está Rubens Salim, treinando a equipe. E aí eu parei porque eu sabia que algum momento, mais cedo ou mais tarde, era a minha hora. Ou como profissional, ou como amador. E aí eu decidi parar em 1998. E aí segui essa carreira de árbitro profissional. Esse jogo aí foi meu primeiro jogo como profissional, numa preliminar de Vasco Santa Cruz, dos juniores, em fevereiro de 2001, né? Meu primeiro jogo como profissional, aos 22 anos, eu acho. E Zé do Carmo, como você administrou psicologicamente o momento de ter que parar, que encerrar a carreira como jogador de futebol? E isso que você vivenciou, certamente não é uma experiência só sua, né? É a experiência de todos os jogadores que acabam tendo que encerrar antes dos 50. Eu já estou dando assim uma imagem bem grande, né? De 40 para 50, normalmente o pessoal já está fora. O jogador de futebol ele morre 2 vezes. Quando ele para de jogar e quando Deus leva. Entendeu? Não é fácil, não. Com 33 anos eu comecei a me preparar para parar de jogar. Aí eu disse, eu vou jogar mais 2 anos. Eu tinha 33 anos. Vou jogar mais 2 anos. Aí com 35, eu ainda estava correndo o suficiente. Ninguém estava me atropelando ainda. Estava raciocinando bem. Vamos acompanhando algumas fotos aqui. Se puder, você vai fazendo um link, né? Tá. Com as fotos que forem aparecendo. Pode e falar. aí foi 35, aí 36 anos, apareceu o CRB, 37 anos, apareceu. Aquele jogo ali embaixo foi um jogo onde era o time de Iguita, né? O Atlético colombiano, na época. Nós jogamos, esse jogo aí foi no Chile, porque nós fizemos um jogo na Colômbia, onde perdemos por 2-0, só que o juiz relatou na súmula, quando o juiz chegou no país dele, que o juiz era do Paraguai, dizendo que 2 pistoleiros entraram no hotel, dizendo que se o Vasco ganhasse, ele morria. E aí, esse jogo foi no Chile. E aí, perdemos por 1-0, do mesmo jeito, apanhamos 2 vezes. Essa foto aí foi uma foto em 86, né, na Ilha do Retiro, onde nós conseguimos o primeiro campeonato, né, com Santa Cruz. Eu como capitão do time, me achando bonito demais com aquele cabelo, com aquele garrancho ali, que na época era a moda entre os jogadores de futebol. Essa foto aí, eu já tirando foto embaixo, porque eu já não era o volante do Santa Cruz, mas jogava com a 5. E todo mundo dizia que eu era o melhor volante do Santa Cruz. Eu não era mais volante, eu era meia. Quem era volante era da Silva. Mas como eu tinha a camisa número 5, acontecia isso. Essa foto aí foi uma foto histórica, porque nós fomos campeões brasileiros, eu era o capitão do time, no Morumbi, 91. Em 89. Com Acácio, com Luiz Carlos Vinck, com Quinones. Essa foto aí, eu como interino do ABC, que eu trabalhei no ABC 1 ano e meio, eu morei 3 anos em Natal e não sabia que eu trabalhava de férias. Que a cidade é sensacional. Assim, olha, nem engarrafamento eu encontrava em Natal. Então, já era... E essa foto aí também foi em 95, que nós já estávamos nos despedindo do Santa Cruz, né, pela própria pressão. Quando o time ganhava, Zé do Carmo era o melhor. Quando o time perdia, Zé do Carmo era o pior. E daí até se despedir do futebol, foram mais quantos anos? Do Santa Cruz? Sim. Aquela foi em 95, né? Aquela foi em 95. Para se despedir do futebol, ainda teve mais 3 anos. É bem interessante. Certo. 3 anos onde eu passei por Ituano, né, CRB, e fui fazer 10 jogos pelo Uniclinic, time de dono. Né? Acabei fazendo 15, o time foi campeão da 2ª divisão do Ceará.
Rapaz, eu viajei demais. 700 quilômetros de Fortaleza até o Crato, doutora, não é fácil, não. Você falou uma coisa muito forte, Zé do Carmo. Você disse que o jogador morre 2 vezes, né? Ou seja, como é doloroso esse momento. Tem muita gente que não se prepara de para pendurar a chuteira. Tem pessoas prepara. que trabalham em serviços mais pesados, trabalham para se acabar. E quando chega no tempo da aposentadoria, no tempo de pendurar o crachá, elas se desesperam, né? E acabam ficando na porta do trabalho, da fábrica, na porta do emprego, porque não consegue se desligar daquilo. Não consegue. Quanto mais consegue. Uma profissão como essa sua. Doutora Isabela, falar um pouquinho sobre isso? De fato, é um luto que é vivenciado, né? No caso de Zé do Carmo e de Bruno, eles planejaram esse momento que eles iam parar. Então, eles fizeram uma transição já com outras coisas em vista. Eles tiveram tempo de pensar sobre isso também e de se preparar também para isso, né? Então, quando o Bruno fala, eu comecei a estudar depois, né? Porque ele teve um tempo também para se preparar para isso, para entrar em outro mercado. Isso é importante, né? O ideal é que você, no início, você já esteja pensando nesse Isso é extremamente importante, né? Só que o que acontece com a maioria dos jogadores não é isso, né? Porque eles não são orientados a isso, né? Eles não têm essa ideia quando estão no auge também e querem curtir a todo custo, todo o momento e o glamour que aquilo apresenta, né? E aí acaba que essa transição ela não é pensada, né? E aí financeiramente também, né, doutora? Às vezes há uma ascensão muito grande e depois uma decadência também muito grande. Financeiramente não é planejada, eles também passam a não ter esse reconhecimento que eles tinham anteriormente, né? Então, como eles se sentiam antes e eram uma referência, eles passam a não ser mais e não se reconhecem fazendo nenhuma outra coisa, né? Então, tem uma identidade de atleta aí, de jogador de futebol, que é desconstruída, né? Mas que para ele só consegue ter essa referência ainda. Então, é preciso trabalhar muito isso para que aí ele possa continuar e prever também, pensar outras coisas que ele poderia ter sucesso. O IPCEP me ajudou muito, né, nesse sentido aí, porque eu sempre comi o cachorro-quente do Tião e continuo comendo até hoje. Agora, gente, correndo para os momentos finais do programa, já meio desesperado, né, porque é um programa que renderia muita coisa ainda. Não, mas tem umas perguntas aqui do público e respostas bem curtinhas. Uma delas é do Edvan. Ele diz: a maioria dos jogadores não jogam pelo amor à camisa e sim por dinheiro. Só a geração de Pelé e Garrincha, só na geração, né, deles, existia jogadores que jogavam com garra. Bruno, um comentário sobre isso, por favor? É porque hoje o futebol ele é profissional em si. Antigamente, nessa época que o nosso telespectador está falando, de fato os jogadores eles ganhavam muito pouco, muito pouco. Tanto é que se você olhar para os jogadores do passado, os que ainda estão vivos, eles não sobrevivem daquela renda que eles tinham quando eram atletas. Eles devem ter rendas de outros meios, não de quando eles eram atletas em si. Então, em parte, é verdade o que o nosso telespectador fala. Tem uma outra fala aqui que é de Mônica Piedade. Eu não sei se é do bairro Piedade ou se ela é de Piedade. Aliás, se a Mônica Piedade é o nome dela ou se ela é do bairro. Boa noite. Falando em contusão, os atletas estão expostos a lesões que podem ocorrer. Alguns traumas podem lesar a coluna vertebral, como vocês falaram, e transporte inadequado pode complicar uma lesão estável para uma instável. Qual a opinião dos especialistas sobre a remoção de jogadores machucados? Não usam colocar cervical, etc. Hoje eu acho que estão até se preocupando ainda mais com isso, né? E ninguém hoje, dependendo do choque, às vezes o jogador ninguém toca. Né? Até o médico chegar e dizer qual o procedimento que tem que fazer. Me chamo Osiel Mendes, sou do bairro da Iputinga. A colocação do Bruno Lipo foi perfeita referente ao envolvimento direto da mídia na escolha de um esporte a ser praticado pelo jovem, pois sempre evidenciam os atletas que estão em alta. É um comentário. Zé do Carmo, quando eu comecei a trazer essas participações aqui do público, você começou a falar também e eu não deixei você concluir. Você lembra exatamente o que ia falar? Eu estou tentando lembrar em relação a amor à camisa. Os dois clubes que eu joguei, Santa Cruz e o Vasco, eu fui torcedor dos dois e eu conseguia jogar por amor à camisa. Entendeu? No Santa Cruz foram 10 anos de Santa Cruz, até porque eu comecei aqui, sempre fui torcedor do Santa Cruz. E quando eu tive a oportunidade de estar dentro, não é? Pra você ter uma ideia, em 76 eu estava numa decisão do Santa Cruz, Santa Cruz foi bicampeão, super campeão. Quando foi 83 que o Santa Cruz estava disputando o Tri-Super, eu estava lá dentro.
Então a minha emoção era muito maior do que os próprios torcedores que estavam dentro da felicidade, porque eu jogava por amor à camisa. E no Vasco, eu aprendi a gostar do Vasco por causa de Ramon, que jogou no Vasco nos anos 70, não é? E eu acompanhava o Vasco e torcia pelo Vasco. Quando eu fui contratado pelo Vasco, eu não acredito que eu estou aqui. E joguei por amor à camisa ao Vasco também. Professor Bruno, ser jogador de futebol é uma questão de talento, é uma coisa que nasce com a pessoa ou são técnicas que você aprende nas escolinhas de base, por exemplo? O ser humano ele nasce com determinadas habilidades e o meio influencia bastante. Jamais Neymar, Ronaldinho seriam quem são se tivessem, por exemplo, dentro de uma tribo indígena. Então o meio ele favorece bastante. Existe uma fusão do meio com alguns mecanismos intrínsecos do indivíduo. Se o indivíduo tem alguns mecanismos biológicos predispostos a um comportamento motor, no caso a habilidade para se jogar futebol, e se ele for exposto a um ambiente propício, então existe uma seara bem favorável para que ele desenvolva todo aquele comportamento motor e seja um craque. Eu acho que foi uma fala ótima para a gente fechar o programa, né? Então a gente agradece a tua participação, Zé do Carmo. Tá, muito obrigado. Sempre que precisar, estamos aqui. Essa resenha que nós costumamos falar aqui é sensacional, sensacional. Gostei muito pela primeira vez de estar aqui. Professor Bruno, obrigado também pela sua participação. Por nada, um abraço a todos, boa noite. Professora Isabela, professora, obrigada. doutora. Obrigada pelo convite e boa noite a todos. Obrigado a você que também nos acompanhou, a vocês que mandaram perguntas. Enfim, o Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.